Olá, aqui Leandro Ruschel, falando diretamente de Miami para explicar para você o que tem acontecido no mercado. Movimentos muito relevantes neste início de ano. Eu jamais vi nesses quase 30 anos de mercado uma movimentação tão explosiva quanto a do ouro, que não é qualquer ativo, né? O ouro tem uma capitalização total de mercado, um valor total sob reserva de bancos centrais e outros players de mais ou menos 40 trilhões de dólares. Então não é todo dia que você observa um ativo, uma commodity que tem esse tipo de valor, né, estocado, se movimentando como se fosse uma ação de tecnologia, uma ação de crescimento. Uma alta de praticamente 20% desde o início do ano, né? Tá aí na tela o gráfico do ouro futuro, que ultrapassou rapidamente a barreira psicológica aí dos $5.000 a onça para atingir uma máxima de mais de $5.600 no pregão de hoje. Uma volatilidade absurda ao longo do pregão, chegou a se movimentar 5% acima do fechamento de ontem, chegou a se movimentar 6% abaixo desse fechamento e fechou mais ou menos um 0 a 0, formando até um sinal de reversão no curto prazo, alguma correção, né? Mas o que explica toda essa alta do ouro, que é um movimento que está interligado com a correção do dólar, com a alta de emergentes, alta de outras commodities, outros metais, o próprio petróleo? O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é uma série de coisas. Em primeiro lugar, nós temos um nível de incerteza jamais visto nas últimas décadas por conta de um realinhamento geopolítico. Trump deixou claro, desde que ele chegou à Casa Branca, que ele gostaria de realinhar os Estados Unidos em relação ao mundo e tem utilizado uma série de instrumentos diplomáticos, ações militares e as tarifas, né, para produzir esse realinhamento. E isso gera um grande questionamento sobre qual será, né, a nova ordem, qual será o novo equilíbrio nessa relação entre as nações. Para quem acompanhou o Fórum Econômico Mundial, ficou evidente, né, o nível de desconforto de muitos líderes, sejam líderes de Estado, sejam líderes empresariais, com essa nova realidade, né? O primeiro-ministro do Canadá deixou claro que a nova ordem global já era uma realidade, que a antiga ordem tinha morrido, né? Ontem mesmo, o Trump, quando perguntado sobre um certo enfraquecimento do dólar frente a outras moedas, ele disse que isso era uma ótima notícia. Há uma percepção dessa administração de que os Estados Unidos sofrem por conta, né, paradoxalmente falando, por conta do dólar como reserva global. Se por um lado isso é extremamente positivo para os americanos, porque você emite a reserva global e de uma certa forma isso permitiu uma expansão tanto do déficit fiscal quanto de um déficit da balança comercial ao longo de vários anos em sequência, por outro lado isso gera um efeito de supervalorização do dólar, que diminui a competitividade americana, produzindo a desindustrialização. O maior beneficiado desse movimento ao longo das últimas décadas foi justamente a China, né, que hoje é o grande rival dos Estados Unidos e que virou uma espécie de parque industrial do mundo. Então, Trump demonstrou o interesse em reverter essa tendência. Isso já está acontecendo há alguns anos, né? Não necessariamente uma reversão completa disso, mas você não tem mais o nível de expansão tanto da economia chinesa quanto da representatividade da China em processos industriais, na produção industrial no mundo, né? Então, de fato, se não houve uma reversão, houve uma pausa importante nesse processo. Isso tudo faz com que haja a necessidade por parte dos gestores de recursos, por parte dos investidores, de redistribuição das suas carteiras, porque ainda há uma superconcentração nos Estados Unidos, né? Praticamente 60% do mercado de equities, do mercado de ações, também algo nesse nível em termos de renda fixa, de títulos de dívida. Por mais que haja
uma diminuição das reservas que os bancos centrais mantêm em carteira, denominadas em dólares, principalmente treasuries americanos, nunca se usou tanto a moeda norte-americana para negociações internacionais, né? É ainda, de forma acachapante, o dólar a principal moeda do mundo. Mas, com esse realinhamento, há esse movimento de capitais. E nós temos que lembrar que não só nos Estados Unidos, mas praticamente no mundo inteiro, nós temos déficits sistemáticos, endividamento sistemático de entes públicos e entes privados. Isso tem produzido uma inflação que foi exacerbada durante a pandemia. E esse problema estrutural segue, especialmente nas principais economias, tanto nos Estados Unidos, uma situação ainda mais dramática na Europa, né? Porque se nos Estados Unidos pelo menos a gente tem um nível maior de crescimento, especialmente para uma economia desse tamanho, há uma fronteira tecnológica avançando, há um nível de empreendedorismo muito alto, há muita inovação, há um aumento sistemático da produtividade que pode ser acelerado, que tem tudo para ser acelerado pela inteligência artificial. Na Europa a gente não enxerga nada disso, né? A gente enxerga uma população envelhecendo, pouquíssimo crescimento econômico, uma situação fiscal ainda pior, um engessamento por regulação e por altos impostos que deixa a economia cada vez menos competitiva, né? E aí os recursos precisam encontrar alternativas para se proteger. Num cenário de emissão crescente de moeda de déficits sistemáticos, ativos reais como o ouro, como outras commodities, passam a ficar cada vez mais atrativos. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que há um aspecto especulativo. Há muita gente falando que a alta do ouro é produzida principalmente pela busca do ouro pelos bancos centrais para substituir o dólar como aí a reserva desses bancos centrais, mas hoje saiu um report do Financial Times que mostra que, na verdade, no ano passado, essas compras de ouro diminuiu 20%. E o grande driver da demanda do ouro é justamente o investimento em ETFs, ou seja, o investimento feito por pequenos investidores que, na soma, geram um fluxo muito grande. Então, qualquer tendência de alta, ela é autoalimentada. Conforme a alta vai acontecendo, mais gente é atraída para aquele mercado e isso produz movimentos muito intensos, né? E ainda há, nas commodities, especialmente nos metais, uma sinalização ou uma demanda crescente por conta do mercado de energia. A inteligência artificial depende de produção de energia, a produção de energia para ser expandida depende de componentes metálicos, como por exemplo a prata, que apresentou uma alta ainda maior do que o próprio ouro. Então você veja que todas essas peças estão direcionadas aí para continuação dessa alta no preço das commodities, pelo menos no longo prazo, e um favorecimento de mercados emergentes como o próprio Brasil. Mas é preciso ter cuidado com a expectativa de que esse movimento vai ser parabólico, como o ouro, no curto prazo, sem pausas, né? Quando a gente tem muita gente comprando com a expectativa que essa é a nova realidade, isso pode gerar movimentos muito fortes no preço que geram distorções e que vão ser corrigidos, mesmo que essa tendência continue por um prazo maior. Em outras palavras, seria muito fácil ver uma correção de 20% a 30% no ouro ou em outros ativos que apresentaram essa onda, inclusive a Bolsa Brasileira, por conta, né, de uma alta muito rápida, uma alta muito expressivo. Então, muito cuidado em fazer apostas direcionais neste momento. É preciso fazer essa diversificação aos poucos, como a gente tem sempre falado aqui na Liberta, né? Em relação ao cenário brasileiro, é um cenário bastante complexo pelo seguinte: se externamente o cenário se apresenta como muito positivo para o Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo. O Brasil apresenta níveis de preço muito baixos, já históricos, né? Faz praticamente 20 anos que, em dólares, a Bolsa Brasileira não vai a lugar nenhum, está corrigindo, né? Nos últimos meses que se iniciou uma alta, mas ainda muito distante daquele topo de 2008, se a gente dolarizar ou deflacionar de alguma forma. Também é verdade que, internamente, o Brasil está muito complicado.
seja do ponto de vista institucional, como a gente viu aí nesse escândalo do Banco Master, né, o quanto as instituições estão destruídas, seja do ponto de vista da política fiscal. Nós temos um governo completamente irresponsável em termos fiscais. O endividamento brasileiro aumentou 18% no ano passado, que é um absurdo. Há uma meta fiscal para inglês ver, né? Ontem mesmo, mais uma decisão judicial permitiu que gastos extras do Ministério Público não contassem para a meta, ou seja, tem mais uma linha, né, de dezenas de linhas de coisas que não contam para a meta oficial, ou seja, a meta oficial não serve para nada. A gente tem que olhar o endividamento de fato e o gasto. E mesmo com uma explosão de receita, pelo menos dos impostos, nós tivemos um déficit significativo e um aumento do endividamento justamente para fazer frente a esse déficit. Então, o que gera uma situação positiva interna para o Brasil é a expectativa de mudança dessa trajetória, mudança do governo nas eleições. Mas isso, por enquanto, é uma aposta do mercado e não necessariamente uma realidade. Por outro lado, se o cenário internacional hoje é favorável, né, com um fluxo para emergentes que um pequeno fluxo internacional já melhora muito a situação brasileira, porque o Brasil hoje tem liquidez muito pequena, né, então qualquer fluxo faz com que os preços disparem, inclusive do próprio real. Se a gente tiver uma situação de crise financeira, no segundo momento crise econômica no mundo, que faz muito tempo que não acontece, se a gente tiver uma crise financeira mais forte, a última grande crise financeira mais forte foi em 2008, isso pega o Brasil de uma forma muito fragilizada. Ou seja, a aposta no Brasil é uma aposta de alto risco, porque existe a possibilidade, se tudo der certo, de uma valorização ainda mais expressiva, mas se alguma coisa der errado, o risco de correção, seja do real, seja da bolsa, é muito grande. Não podemos esquecer que a gente tem uma situação no Brasil de juros altíssimos que não são sustentáveis no médio e longo prazo, né? Diante desse cenário, como a gente tem frisado aqui, é importante a diversificação internacional, porque esse realinhamento de forças, esse realinhamento global, ele vai levar algum tempo e ainda não está muito claro quem será vencedor, quem será perdedor, né? E qual será a velocidade e a intensidade dessa correção que a gente está vendo de preços em relação ao aumento da base monetária de forma sistemática nos últimos anos, né? Não é exatamente os ativos que estão subindo de preço, são as moedas, né, que estão perdendo valor. Mas a gente não sabe qual será a velocidade, a intensidade disso, o timing disso. Então é preciso ter muito cuidado em fazer essas alocações. Essas diversificações precisam ser feitas aos poucos e de maneira bem cuidadosa. É isso, espero ter ajudado você a entender o que está acontecendo.